Benvenuto, benvenuta al podcast di Italiano Facile. Salve, tutto bene? Sono il professore Ronaldo Siliveri e esse é o podcast do Italiano Fácil, onde você aprende e pratica a língua mais linda do mundo de uma forma simples, prática e muito inteligente. Buonasera a tutti, benvenuti. Ronaldo Siliveri per un'altra diretta di Italiano Facile, oggi con una sorpresa, un'invitata molto speciale. Oggi parleremo con una ragazza bravissima che vive in Italia, ovviamente. Parleremo con la nostra invitata tra molto poco. Quindi, prima di tutto, benvenuti a questa diretta. Oggi parleremo un po' in italiano, un po' in portoghese, non lo so ancora come faremo, ma comunque, hoje com uma convidada muito especial, o assunto da nossa live é 100% vida na Itália. A gente vai falar sobre tudo que diz respeito à Itália, a gente vai tentar cobrir o máximo de assunto possível aqui, tudo que diz respeito à vida na Itália, viagens para a Itália, como anda a situação nesse momento no país mais lindo do mundo, a respeito de trabalho, viagens, enfim, né? A gente vai bater um papo muito legal com a Priscilla, ou Priscilla, né? Vamos ver se na Itália ela viveu isso também de ser chamada dessa forma. Ou não, né? Ecco, un saluto speciale a tutti i nostri studenti. Priscilla, mi senti? Sì, allora un secondo solo. Tranquilla, non ti preoccupare. Come va? Tutto bene, tutto bene. Sei già arrivata a casa? Sì, guarda, ho addirittura la copertina, perché c'è freddo, fa freddo. No, ci mancherebbe. Ciao ragazzi! Allora, ecco, prima di tutto, ragazzi, salutiamo Priscilla che molto volentieri ci ha accettato l'invito per questa intervista, chiacchierata, non so come chiamare veramente questa chiacchierata, soprattutto perché lei è una ragazza che ha molte esperienze per quanto riguarda l'Italia, la vita in Italia, ormai da molti anni che vive lì, lavora lì e tutto. Ma non so, prima di tutto facciamo in portoghese, in italiano, come preferisci farla? No, facciamo in portoghese, perché no, perché gran parte, infatti, allora per me fa lo stesso in realtà, però se parliamo in italiano, solo in italiano, magari facciamo un'altra live dove parliamo solo in italiano, così ci prepariamo anche meglio, no? Sim, sono d'accordo. Vamos bater um papo em português, eu acho mais válido também. Antes de mais nada, Priscilla, muito obrigado de coração por você ter disponibilizado, né, o seu tempo, principalmente porque na Itália já são um pouco passado das 10 agora. Então, obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço. Na verdade, é um prazer estar falando contigo e estar falando com, né, tantas pessoas, na verdade, que estão depositando um pouquinho do tempo de cada um aí, parando, na verdade, para estar aqui nos escutando, nos vendo e nos escutando. Para mim, eu sempre digo, né, que o tempo é a nossa maior dádiva, né? Hoje em dia, a gente aproveitar bem o tempo, saber como utilizar as nossas 24 horas do dia é importantíssimo, né? E muito obrigada pelo convite, de verdade. Não, de forma alguma. Eu tô bem cansada, eu vou falar bem a verdade pra ti. Eu tô bem cansada porque hoje eu acordei às 4h30 da manhã e agora aqui são 10h05. E eu não parei ainda, né? Eu cheguei em casa agora há pouco. Eu fiz uma sessão de fotos e trabalhei, fiz mil coisas. Porque a nossa vida aqui na Itália é um pouco como a de vocês aí no Brasil, né? Temos sempre mil coisas pra fazer. Então, às vezes, né, a gente cansa, né? Mas eu tô aqui com o maior prazer, né? Só que se tu ver meu olhinho meio assim, ó, é porque eu tô cansada. Ah, com certeza, pode ficar tranquila. 100% compreensível. Priscilla, eu tenho várias perguntas para te fazer. Mas eu queria que tu começasse te apresentando, falando um pouco de você, quem é a Priscilla, e, enfim, fala um pouquinho da sua trajetória. Quem é a Priscilla? Bela domanda questa, Sabe que é muito difícil a gente falar da gente mesmo, né? Eu tenho essa grande dificuldade. Na verdade, eu tenho... Eu acho legal quem sabe se denominar bem, quem sabe se descrever bem. Mas então, fazer um resumo. Me chamo Priscilla Manenti, né? Manenti, em italiano.
di origine bergamasche. Bom, eu tenho a dupla cidadania, né? Sou apaixonada pela Itália. Eu cheguei na Itália, eu tinha 17 anos, quase 18. E sábado eu completo 33. Então, faz 15 anos, né? Um pouco mais aí que eu tô na Itália. Já agradeço aqui, ó, todo mundo que tá falando, a Pri, ela fofa, muito obrigada. Porque eu não gosto de ficar lendo, porque a gente se desconcentra, né? Não dá pra ler. Normal. Né? Mas enfim, vim com a minha família no começo, né? Eu vim porque meus pais já moravam aqui, sou filha única. Então, assim, ó, me ritengo molto fortunata, né? Por quê? Porque eu não tive aquela dificuldade que a maioria dos brasileiros tem ao chegar na Itália. Que é o quê? É tu chegar aqui sozinho, tendo que... A maioria é assim, né? Principalmente nos anos passados. Hoje em dia tá um pouco mais diferente, digamos, porque hoje também o perfil do brasileiro que vem para a Itália também está diferente. Não todos, mas digamos que também tem outros brasileiros com outras opções de vinda, né? Por qualidade de vida... porque a violência tá muito grande no Brasil, então prefere morar aqui. Antigamente, eu falo assim, na época do meu pai, e se tem algum brasileiro que tá nos acompanhando aqui, que está há 15, 20, 25 anos, deve ter alguém aqui, dá para vocês também contarem aqui nos comentários o que vocês acham a respeito disso. O perfil era diferente. Vinham muitos os brasileiros como meu pai, para tentar a vida mesmo, né? Então, assim... vendiam o que tinham muitas vezes, sabe, no Brasil, empenhoravam mesmo assim, e vinham, né, em busca da cidadania italiana, porque a maioria tem o direito, né, do reconhecimento da cidadania italiana, e essa é a minha história. Então eu vim, tenho a dupla cidadania, tenho esse canal, eu tenho um canal no YouTube, né, eu migro do YouTube há 3 anos atrás pro Instagram. Então, no YouTube, sou um pouco mais... Tenho mais, né? Tenho ali em torno de 37 mil seguidores lá, inscritos, na verdade. E aqui no Insta, já faz mais ou menos uns 3 anos que estou por aqui. O que eu falo no Instagram? Sobre a minha vida, né? Levo o Instagram de forma leve, porque é assim que eu procuro levar a minha vida. Tento passar para as pessoas um pouco da realidade, do cotidiano, dos perrengues, das coisas boas, mas de uma maneira leve. Eu acho que deu pra fazer um resumo, né? Porque senão eu vou ficar aqui num monólogo e eu não quero só que tu fique me olhando, porque daí fica aquela coisa, né? Entrevista. Não, mas é interessante isso, porque na verdade tudo aquilo que a gente vai compartilhando de informação nos ajuda a formular perguntas inteligentes. Antes de mais nada, eu queria dar as boas-vindas para quem segue a Pri aqui no Italiano Fácil. Fiquem bem à vontade, a gente tem uma série de conteúdos para vocês compartilharem e, obviamente, acompanharem. E quem é do Italiano Fácil, quem é aluno do Italiano Fácil já escreve aqui. E eu peço, por favor, para vocês acompanharem os stories da Priscila, porque uma coisa muito interessante, o que ela faz, ela falou isso a respeito de compartilhar um pouco da vida dela. Ela realmente mostrar a rotina de alguém que mora na Itália, e não simplesmente mora na Itália, mas entende muito a fundo por essa migração. Então, basicamente, ela viveu diversos momentos da vida dela, imagino que várias transformações ao longo desses 15 anos. Então, 15 anos não são 15 dias, não são 15 meses, não são 5 anos, né? São 15 anos. Então, assim... Eu sempre digo que daqui a pouco eu tô com a metade dos... na verdade, daqui a pouco eu tô com a metade da vida relativamente aqui, né? E metade no Brasil, né? E muitas pessoas me perguntam, mas tu se sente mais brasileira ou tu se sente mais italiana? Eu sou brasileira, né? Serei sempre brasileira. Sinto o maior orgulho de ter nascido no Brasil, de ter vivido grande parte da minha vida no Brasil. Parte importante que é infância, adolescência, né, onde tu se forma como pessoa, e ter vivido, sobretudo, a minha vida adulta aqui, porque aqui eu me formei uma mulher, né? Então, assim, me sinto com certeza ítalo-brasiliana, por que não? Porém, o meu coração, né, é brasileiro sempre, né? Tem várias coisas que eu vou, assim, pescar de ti, principalmente porque eu percebo a aderência que você tem com os seus amigos italianos, pelo menos aqueles que você mostra, né, clientes e tudo mais. Eu percebo que você é 100% integralizada no contexto social italiano, o que é uma dificuldade muito grande para quem vai para a Itália hoje, ou para quem vai para a Itália até depois de certos anos. A pessoa ainda tem uma dificuldade de integralizar, de entender a mentalidade na cultura mesmo italiana e entender os caminhos para
fazer amizades, ser mais aceito, ser mais benquisto, ter o seu próprio espaço. Afinal de contas, quem vai de um país para o outro, né? Obviamente não vai por diversão, não vai por hobby, vai para trabalhar, vai para se formar, vai para estudar, vai para tentar uma vida diferente, uma vida melhor, como tu disse. Então, eu queria que tu contasse, assim, ó, quais foram as 3 principais, ou a principal dificuldade que tu viveu na pele quando tu foi para a Itália? Então, a inclusão no mundo italiano, ela é de extrema importância, fundamental. Eu procuro, assim, pensar sempre do outro. Então, a gente, quando vai para um país estrangeiro, a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Vim para uma terra que, de fato, não é a minha. Por mais que eu tenha descendência e que no meu sangue tenha o sangue italiano, eu não sou italiana, né? Digamos. Então, alguns brasileiros também têm dificuldade de escutar isso, porque se sentem italianos, e eu respeito esses brasileiros também. Cada um, eu não sou, né? Mas enfim, vamos fazer um resumo, né? O que acontece? Quando um italiano ele decide ir para o Brasil, o que acontece? Para ele se adaptar melhor ao Brasil, para ele conseguir abrir mais portas, socializar de uma maneira melhor, progredir profissionalmente, socialmente, emocionalmente, por que não encontrar um amor, né? O que acontece? Tem que se colocar no meio disso. E para se colocar no meio da cultura, a gente precisa, muitas vezes, dar um passo indietro, como eu digo. Né? Então é o quê? É passar por cima do que a gente acha que é preconceito, porque de fato o preconceito ele pode existir, mas muitas vezes está na nossa cabeça, entende? É uma das grandes questões. E tu me pergunta quais foram os 3 principais, né? Talvez eu não vou ser brava o suficiente para dizer 3 agora que vem na cabeça, porque essa live está sendo feita de uma maneira extremamente espontânea. Nós não conversamos sobre os assuntos. Mas eu te falo que quando eu cheguei aqui, eu tive um impacto muito grande, porque eu vim numa idade... Quem tem filho aqui de 17, 18 anos vai entender. É aquela idade que eu tava no Brasil, vou falar a verdade, eu tava festando, eu tava eu tinha 17 anos. Então eu chego em março, frio, as árvores já sem folhas. Pode imaginar aquele filme triste mesmo, pode imaginar, é de chorar. Aí tu vê aquela árvore, entendeu? Aquela neve, aquela neblina, sabe? Aí quando é 4 horas da tarde tá frio, entende? Então assim, vem o lado do março brasileiro, né? Então assim, carnaval, festa, enfim. Quando eu chego, com certeza eu vivo assim uma realidade que pra mim foi um choque. Infelizmente tive uma depressão na época. Falo muito pouco sobre isso, inclusive estou abrindo aqui, né, para quem tá aqui, mas geralmente não costumo falar sobre isso, porque foi um momento difícil na minha vida e que não me traz nem bons recordos, né? Então, assim, essa foi a maior dificuldade, o impacto inicial, né, de mudança mesmo, climática, por que não, cultural, sabe? De sair na rua, e aí entra um grandíssimo obstáculo que eu tive, Ronaldo. Sabe o que foi? A língua! A língua! E eu não tô falando isso porque tu é professor de italiano. Eu tô falando isso porque o brasileiro que chega aqui com o nível de italiano que eu tinha, que eu vou te falar, o meu nível era o seguinte, vou ser sincero, eu não tenho vergonha de falar. Buongiorno, que não era com essa pronúncia, provavelmente. Prego, que provavelmente era prego, um pouco mais ergo, entende? Aí aqui em Verona é um pouco mais fechado, daí tu vai pegando sotaquezinho, mas enfim, 4, 5 palavras, come stai, grazie, e aí se resumia nisso. Aí o que acontece? Tu chega aqui, tu vai na padaria, eu ia na padaria com a minha mãe, buongiorno, allora, me dica. E ali já, eu chegava em casa e dizia, meu Deus, eu nunca vou aprender essa língua. Vou ligar a televisão. Ligava a televisão, pior ainda. Por quê? Porque eles falam rápido. Eles não falam rápido. Eles falam exatamente como nós falamos. Porque um italiano que está escutando a nossa live neste momento e que não entende bem o português, que talvez sabe, obrigado, até logo, giusto? Bom dia. Provavelmente ele está escutando, ma parlano troppo veloce, non capisco niente. Cioè, in realtà non è che parliamo veloce, giusto? Sì, vero. Noi parliamo normalmente, è la nostra língua. Quindi, óbvio que a dificuldade com a língua foi uma das maiores. E eu vou te falar outra coisa. A vergonha que eu tinha de falar.
Nossa, eu tinha muita vergonha de errar, porque esse é um dos grandes obstáculos. Tu sabe muitas vezes falar, mas tu tem medo de pronunciar errado e aquilo acaba retardando o teu aprendizado, porque é errando que tu aprende, né? É o italiano te corrigindo que tu aprende. Então, assim, voltando, não tenho uma boa memória, já vou te falar, e os meus seguidores que estão aqui vão confirmar. Eu não lembro bem a tua pergunta, mas eram 3 dificuldades, mais ou menos, assim? Era, sim, né? Tá, a língua, o impacto cultural, com certeza, né? E vou te dizer que até hoje, assim, eu acho que os costumes mesmo, sabe? Os costumes, porque assim, ó, por mais que somos povos parecidos, existe sim uma diferença, porque querendo ou não, são países diferentes, né? Com raízes diferentes, né? E eu acho que é isso, mas é nada que não seja adaptável, principalmente para alguém que é aberto a novas possibilidades, a novos caminhos, entende? Sim. Você sabia que todos os dias a gente posta conteúdo fresquinho, direto da Itália, lá no nosso Instagram? Isso mesmo, você pode aprender italiano diariamente com as nossas dicas que a gente publica e compartilha no nosso perfil oficial. É só acessar @italianofácil e continuar aprendendo italiano todos os dias. A presto! Olha, eu fico assim, ó, meu coração encheu de alegria por vários motivos. Principalmente por você se sentir à vontade, né, de compartilhar algumas coisas pessoais que a gente sabe, muitas vezes no Instagram, enfim, na rede social não é o melhor lugar da gente falar isso, porque as pessoas podem interpretar de forma errada, mas pelos comentários que eu tô vendo aqui, eu fico muito, enfim, feliz e contente. Então, posso agradecer? Por favor, por favor. De comentário bonito. Esse público é maravilhoso mesmo, né? Esses seguidores são muito... É porque daí eu não me aguento, entendeu, Ronaldo? Mas tá certo, isso é legal. Porque você tá falando, as coisas que você tá falando que você vai compartilhar aqui, que você compartilha com propriedade. Eu tenho certeza que você já ajudou várias pessoas que pensaram em ir para a Itália, ou que se mudaram para a Itália, ou que já foram e voltaram da Itália, porque 15 anos dá tempo de fazer uma vida inteira. Você já ajudou diversas pessoas a realmente ter uma perspectiva mais realística do que é a Itália. Porque, infelizmente, hoje em dia, quando a gente fala de, olha, se mudar e ir para um outro país, todo mundo quer fazer isso se parecer muito fácil, muito simples, né? E existem barreiras que a gente não consegue simplesmente ignorar, né? Você falou a questão da língua é até relativamente, ok, não é difícil aprender, mas exige dedicação. Agora, a questão cultural, a questão dos hábitos, do costume que você compartilhou, isso é muito pertinente. Eu digo e penso sempre, assim, com pessoas que eu convivo, principalmente, porque na internet eu tenho sempre muito cuidado do que eu falo, de como eu falo. Aprendi isso com os anos, batendo muito a cara na parede mesmo, com muito, né, aprendizado. Eu penso que hoje a internet, ela é um mundo maravilhoso. E quem sabe usar bem a internet, né? Utilizar a internet para o seu bem próprio, tem uma grande arma nas mãos, né? Mas a internet também é muito perigosa no sentido que existe um marketing muito falso por trás, né? Então, o que acontece? Existe, sim, uma venda, muitas vezes, de um mundo que não existe. Geralmente, a venda é feita por vendedores de um mundo que nem viveu. Justo? Não só se te amo. Te amo, absolutamente. Então, é como se eu vendesse o meu curso. Eu tenho o meu curso aqui, não tô nem fazendo propaganda, porque na verdade... Mas eu tenho meu curso de barista, ok? Eu vendo no workshop. Mas como que eu vou te ensinar a ser barista se eu nunca... Ou se eu pouco fiz daquela profissão, se eu tenho pouca experiência, né? E isso acontece muito no mundo da Itália. Eu vejo muitas pessoas iludidas mesmo. Mas é porque eu, né, isso, aquilo, enfim, não entro em argumentos específicos, porque não... são coisas que quem é inteligente te arriva da solo, justo? Então é isso, assim, a gente tem que ter muito cuidado quem a gente segue, que conteúdo a gente consome, sabe? Eu vou te dizer a verdade, eu quando te conheci, por exemplo, faz muito tempo, né, que eu sigo, né, perfis que ensinam italiano, assim.
pessoas fantásticas também, porque com certeza tem muita gente bacana no mercado, e eu acho que, assim, como eu sempre digo, né, quem ensina uma língua, seja qual for, assim, tu tá ensinando muitas vezes a pessoa a abrir portas pro sonho mesmo, né, porque na maioria dos casos, principalmente o italiano, porque nós brasileiros, a gente tem esse legame com a Itália, sabe? É uma coisa mais forte, porque grande parte do Brasil, muitos brasileiros têm o sangue italiano. Então, quando eu te conheci, eu vi uma pessoa que realmente, tipo, faz de cuore, sabe? Aí, quando eu vi o teu curso, né, que eu fiz ali o teu curso, eu assisti, aí eu comprovei. Mas, assim, como eu tenho muito tempo já de internet também, um olho mais clínico, pro negócio clínico, claro. pro negócio eu tenho, do que é o vendedor, entendeu? Do curso de italiano e do que é um professor realmente da língua italiana, né? E, enfim, é isso, assim. Por isso que eu tô muito feliz de estar fazendo essa live, por isso tem um público fantástico aqui nos assistindo e escrevendo tanta coisa legal também, né? Com certeza, tem muito comentário legal, pessoal. Fiquem à vontade mais uma vez, como eu falei, né? A gente vai responder algumas perguntas, mas eu tenho outra pergunta para você, Pri, que é a seguinte. Tá. Vou me preparar, tô com medo, gente, eu não me preparei. Né, principalmente assim, a sua perspectiva, você tá lidando diariamente, não só a nível de trabalho, mas você também acaba acompanhando, porque dentro de um bar, né? E para quem não sabe, o bar na Itália não é necessariamente um lugar onde a gente vai para tomar uma cerveja, por exemplo, ou um drink, né? O bar, dependendo da cidade, é um local, né, que abre às 4h30, 5 da manhã e vai até às 22 horas, por exemplo. E é onde os italianos tomam café da manhã, onde os italianos tomam café numa pausa do trabalho, onde os italianos, né, se for também uma tavola calda ou se tiver algum tipo de, né, enfim, tramezzini, etc., pode também comer alguma coisa rápido ali na pausa pranzo. Enfim, o italiano, ele gasta boa parte da vida dele dentro de um banco, né, ali dentro no banco del bar. E o que você está percebendo nesse momento, né, abbastanza complicato, direi, da parte dos italianos, assim, você está percebendo um atteggiamento mais positivo, um comportamento mais aberto, que as coisas vão melhorar? Porque o italiano, ele acaba tendo um pouquinho de um certo pessimismo quando as coisas não melhoram rapidamente. O que você sente no dia a dia? Essa pandemia está atrapalhando, mexeu muito financeiramente na vida das pessoas. O que o italiano está pensando disso tudo? Então, muito interessante a tua pergunta. Acho fundamental, principalmente para quem tem planos, né, de vir para cá. Acho interessante também para quem tem ideia de que aqui tudo são flores, como eu sempre falo, né? A realidade, eu acho que o bar tu definiu bem o que é, né? Porque o bar, a palavra bar no Brasil é vista em um outro contexto, né? Aqui o bar faz parte da cultura italiana. Então, assim, desde pequenininho, tu já é acostumada a ir com a tua nona, com a tua mamma, al bar a fare la colazione, tipo, que tu vai ali, mangia la brioche, ou então eu preparo o leite quente com um pouquinho de chocolate, e o bambino, que tem 5 anos, já vai no bar tomar café da manhã, né? Então, assim, depois, culturalmente, óbvio que o italiano gosta muito de beber alcoólico, principalmente vinho, né? Então, assim, tem essa... O italiano, eu sempre digo, o italiano não vive sem o bar, né? É uma coisa que... Tanto que a cada esquina tem um bar na Itália. Tem cidades que tem 5 mil habitantes, sabe aquelas mini cidades, assim, perdidas no meio da montanha. Tem 5 mil habitantes, mas tem 5 bar naquela cidadezinha minúscula, entende? Porque faz parte. O que eu noto? O que eu quero dizer? O bar, por ser um local muito frequentado, um local pode ser usado também para distração na maioria do tempo, porque tu vai ali com teu amigo, bater um bate-papo, enfim. É um local onde eu absorvo muito a realidade cotidiana, com certeza. Talvez, ouso a dizer, né, que é o local onde eu consigo ter um termômetro melhor. Porque se tu for numa farmácia, não é assim. A farmácia é um outro contexto. Se tu for num restaurante, o cameriere não consegue ter esse rapporto com o cliente, né? Então, se for uma loja... Então, o bar é perfeito. O que acontece? É tenso o negócio aqui, Ronaldo. É tenso. Nós estamos vivendo um vero íncubo, entende? Tá bem difícil a situação aqui, tá? A realidade é essa. E eu te falo assim, ó, da minha realidade, tá?
que pode ser diferente da realidade de outra pessoa que tu for entrevistar amanhã aqui na Itália. Então, assim, eu te falo de Verona, norte da Itália, para localizar quem tá aqui. Uma cidade extremamente rica, mas que está sofrendo muito, assim. Porque como tu falou, os italianos têm um pouquinho essa coisa de... Não é nenhum pessimismo, mas é de afrontar as coisas diferente de, às vezes, nós brasileiros. Eu sempre digo, né? O Brasil é um país que sofre calamidades, né? De todas as maneiras possíveis diariamente, né? Basta ligar qualquer jornal ou basta viver no Brasil pra gente saber. Mas o brasileiro, ele tem um modo de enfrentar as dificuldades diferentes dos outros povos no geral, eu acho. Eu ouso até dizer isso, porque nós brasileiros, a gente tem essa qualidade, tá? Eu acho que a gente leva tanto desde pequeno, sabe? Que a gente já... Aqui na Itália, o que aconteceu? O governo italiano, o sistema italiano é diferente também. E o modo como ele tem afrontado, como é que se fala afrontado em português? Difícil, né? Tem lidado com a situação. Lidado. O modo como ele tem lidado com a situação atual não tem sido bem aceito por tantos italianos. Principalmente, falamos agora aqui do termo, né, do coronavírus, para os não vacinados. Então, assim, existe uma guerra contínua e cotidiana aqui, tá? Cotidiana. Eu abri o bar hoje, vou te dar um exemplo, posso te dar um exemplo hoje. Eu abri o bar às 6 da manhã, 5h30 eu tava lá, 5h40 as minhas briochinas estão dentro do forno, tá? 6 horas eu tô com o bar aberto. Os meus primeiros clientes geralmente são policiais, porque próximo do bar onde eu trabalho tem uma caserma, tem il carcere, né? E tem a caserma também dos militares, mas enfim, eles são pessoas, tipo assim, são os meus primeiros clientes. Eu já vejo a atenção de manhã. Eles estão terminando o turno deles, entendeu? Fizeram a noite. Ragazzi, guarda veramente, non ce la facciamo più, entendeu? Tá aquela situação, porque muita gente positiva. Daí tem o confronto com aqueles que não querem se vacinar. Pra te entrar dentro do local hoje, tu tem que ter o Green Pass, porque daí sem tu não consegue... Tu consegue entrar, mas tu não pode beber ali, sabe? Tá uma situação muito complicada mesmo. Então, assim, hoje como hoje, te falo hoje, provavelmente nas próximas semanas, o clima é bem tenso. Dia 15, por exemplo, irão todos para Roma, né, para fazer um grande protesto. Todos, eu entendo, sempre Inovax, né, que são os não vacinados. Então vão lá fazer um novo protesto, enfim. Diria que a gente precisa mais do que nunca ter esperança de dias melhores, tá? Porque hoje, como hoje, por exemplo, o meu bar é um bar super bem frequentado e nós tivemos um calo drástico. E não só o nosso, vários. O comércio, no geral, está sofrendo, né? Eu não sei se tem alguém aqui que trabalha em comércio na Itália. Não só comércio, a Itália vive de turismo, né? Então, com essa situação das fronteiras, enfim. É um momento crítico que a gente, com certeza, sabe que vai passar, como tudo na vida passa, né? Mas a gente tem que ter muita cautela neste momento. Para quem tá no Brasil, com certeza, fazer um bom planejamento antes de vir. Isso é um momento, como eu digo, porque eu acho que tudo na vida passa, né? É impossível que dure a vida inteira isso. Então, tu me perguntou mais ou menos como que tava essa situação hoje, né? Sim. É algo que realmente, muitas vezes a gente não por ficar alienado, porém a gente acaba tendo até a nível de perspectiva, a gente não consegue, sem estar vivendo no local, ter essa sensação ali, até da energia das pessoas, que eventualmente, né, você vai acabar lidando com alguém. E essa questão do Novax, né, tá muito em voga agora, todo mundo fala disso e obviamente tá sendo uma luta muito grande, né? Agora, que dica você daria, tá? Pensando na Priscila com 17 anos, quando chegou na Itália, que dica ou que dicas, podem ser mais de uma, você daria para alguém que está se preparando, se planejando para ir para a Itália? Talvez uma família que está largando tudo no Brasil e está montando um planejamento. Talvez alguém que conseguiu a cidadania, quer tentar uma vida melhor, quer arrumar um emprego, que vai largar a carreira no Brasil. Ou alguém que, sei lá, assim como tu, com 17 anos foi para a Itália. Que dicas tu daria para que esse arrivo in Italia sia più sottile, diciamo, più tranquillo, meno difficile? Ok. Tá me colocando numa situação aí difícil,
É fantástica a comer domada. Eu acho que cada situação é uma situação, né? Como eu falo, a minha situação foi diferente, só que com 3 anos de canal, eu consegui... Canal eu chamo aqui o meu canal, né? Porque lá no YouTube era um canal, daí depois eu mudei o nome aqui, coloquei Free, mas enfim. Com 3 anos eu consegui absorver muita coisa, né? Aprendi muito com os meus seguidores, porque é uma troca que eu faço com eles. E aprendi muito também a partir do erro dos outros, né? Então, o que eu aprendi, assim, e o que eu dou de dica, com certeza, para vocês, assim. Eu acho que a base de tudo é um planejamento financeiro, né? Então, assim, na parte econômica, a gente tem que ter uma certeza exata, assim. Exata não, desculpa, não existe como ter uma certeza exata, mas ter uma previsão, um planejamento, né? uma percepção mais ou menos. Isso. Porque chegando aqui, com certeza os gastos são altos e às vezes o que tu planeja não sai bem como tu planejou, porque de fato tu tá vivendo uma vida nova e dentro de uma vida nova tá um contexto novo de tudo, né? Então às vezes tu pretendeu em 6 meses conseguir casa, conseguir comprar o carro e tá no emprego dos sonhos, e muitas vezes isso vai demorar 2 anos, né? Como vi casos, presenciei casos de 3 meses a pessoa ter conseguido carro, casa e contrato indeterminado. Então, assim, não tem uma fórmula mágica, né? Tudo vai de caso para caso. Sorte e uma outra coisa muito importante que eu acho, assim. Aí temos a parte econômica, né? Então, um bom planejamento financeiro. Ter noção, ok, eu vou pro norte. O norte é muito mais caro. É quase muito mais caro, sim. É muito mais caro do que o sul, né? Então, assim, enquanto no sul eu vou conseguir um bilocale, vou colocar uma cifra qualsiasi aqui, não é que eu, tá? Não vamos tirar aqui como lei, mas, um bilocale eu consigo por 350 euros. Aqui no norte, em Verona, um bilocale, 500 euros, né? Entende? 550. Então, é importante ter noção das coisas. E para isso, vocês têm que ter informação com o maior número de pessoas possível, né? Na internet mesmo, e vocês vão ter muito conteúdo. Lá no meu canal no YouTube também tem, tá? Quem quiser ir lá. Canal Italo Brasiliani. Então, o que acontece? O bom planejamento econômico, burocracia, então a parte da documentação, ela tem que estar já bem direcionada. Então, se eu não tenho a minha cidadania, eu vou ir com a papelada pronta, eu vou ir bem direcionado com uma assessoria. Se eu não quero assessoria, eu vou fazer o processo sozinho, mas eu tenho noção do que eu tô fazendo, então eu não vou perder os meus meses ali de turismo. Enfim, planejamento nisso também, porque tempo é dinheiro para quem tá aqui, né? E euro, real, sabemos como é que tá a situação. E com certeza, tá? A língua, porque é o que eu sempre digo, quem me acompanha há anos pode pegar meus vídeos lá do YouTube de 3 anos atrás. A minha frase é sempre a mesma. A língua italiana abre portas. Ela abre portas para tudo. Ela facilita tudo, sabe? E quando eu falo de falar a língua, eu não estou pretendendo que você fale um fluente. Mas eu preciso que você tenha um bom ouvido, que, Ronaldo, vamos falar a verdade, se tu não tem um bom ouvido, dificulta muito, porque daí tu vai alugar tua casa, chegou aqui, vai ter um colóquio ali com o proprietário de casa. E ele fala, então, né? Começa a te falar sobre as condições do aluguel e tu não tá entendendo nada. Então, assim, às vezes tu perde a oportunidade de uma locação importante naquele momento, da onde tu vai morar, ou onde tu iria morar. Por quê? Porque tu não entende. Priscila, mas tu tá pretendendo muito. Tá pretendendo muito? Como é que eu vou chegar aí só falando? Gente, estudem, depositem tempo, escutem música, façam um curso. Enfim, dediquem-se o mais possível à língua. É uma das coisas assim, ó, que não tem perca de tempo para isso. É depósito de valor de tempo ali, ó. O meu tempo, valorizando o meu tempo, porque lá vai fazer total diferença. Sem falar para uma entrevista de emprego, né? E isso eu não tô falando da parte social, eu tô falando sobrevivência. Como é que tu vai achar um amigo daí, né? Se tu não sabe quase nada, sabe? Assim, quanto mais preparado vem com a língua, né, sabendo melhor a língua, com certeza a possibilidade de ter uma adaptação mais rápida e mais prazerosa também, sabe? Até pra ti não ter tantos perrengues, né? Que a gente fala os perrengues.
Pra não ter tanto perrengue, né? Com certeza, isso que você falou é muito importante, porque em se tratando de vida na Itália, assim como você, eu não fui tão jovem, quando eu fui já tinha 19 anos, a minha mãe é italiana, mas eu não aprendi italiano como um bambino, da bambino, então eu não aprendi italiano como um adolescente que fez, né, liceo superiore in Itália e tudo. Então eu aprendi, obviamente, trabalhando, estudando, né, quando eu fui fazer os meus cursos de especialização na Itália. E, obviamente, depois de ter um nível de italiano onde eu me considerei apto, né, para seguir minha formação e me tornar professor, hoje, por exemplo, nós temos convênios assinados, né, com algumas instituições de ensino superior na Itália. Uma delas é a Università della Calabria. Se tem alguém que mora na Calabria aí, dá um oi pra gente. Eu tenho Então, vários filhos da Calabria. Olha que legal. E o Sul, né? Enfim, toda a família da minha mãe, os meus primos são de Cosenza, então praticamente todas as portas que a gente abriu, também para os nossos alunos, porque os mais beneficiados disso são eles, que têm essa possibilidade de mobilidade internacional, de fazer as formações na Itália, tanto em Firenze quanto em Cosenza. Então, todo esse leque de oportunidades que a gente abriu, única e exclusivamente por conta, obviamente, né, rapporti profissionali, mas também a língua, né? Ninguém ia dar uma possibilidade, uma oportunidade. É muito difícil você conseguir, a não ser que você seja, sei lá, um funcionário de uma multinacional aqui no Brasil, que tenha plantas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que seja italiano, e aí o inglês sirva, né, nos primeiros meses, porque depois, se você quiser escalar e crescer, obviamente você vai ter que dominar o italiano. E assim, isso é algo que hoje em dia você pode aprender qualquer idioma pela internet, né? Você pode entrar no YouTube, como você mesma falou, tem centenas talvez de excelentes professores, aulas grátis que você pode fazer e você consegue aprender. Então isso é muito, muito, muito legal. Segura aí, vamos dar um tempo no podcast para falar da loja do Italiano Fácil. Lá temos camisetas exclusivas, canecas estilizadas com as principais cidades italianas, entre muitos outros produtos exclusivos de Italiano Fácil. É só acessar loja.italianofácil.com.br e conferir toda a loja. E se você correr agora lá na loja, você pode utilizar o cupom ITALIANO10 e ganhar 10% de desconto nos produtos exclusivos do Italiano Fácil. Não perca! Agora, vamos voltar ao episódio de hoje. Sendo um pouco tocando nessa ferida da língua, assim, o que você viveu e o que você acha, o que você aconselha alguém a fazer? Olha, eu quero ir para a Itália, onde é que eu começo para treinar, né, o meu ascolto, para ter uma afinidade maior com o idioma? Que tipo de material eu tenho que ouvir? O que você me aconselha a fazer? Porque você aprendeu na prática, você aprendeu vivendo e é a melhor forma de aprender. Eu vou te dizer que eu demorei bastante pra falar, sabe? Bem assim. Não acho que o meu italiano é perfeito, sabe? Porque eu acho que quem fala perfeitamente são mesmo as pessoas que estudam, sabe? Estudam mesmo. E eu nunca estudei veramente de ir numa escola, sabe? Me arranjo, né? Bem assim, mas o que eu vou te dizer? Eu te digo que sem dúvida, escutar música é uma das coisas, porque assim, ó, é muito difícil tu pegar aquele empenho de tu, às 8 horas, todos os dias, às 8 horas da noite, eu vou sentar na minha casa e eu vou começar io sono, tu, né? Aquilo ali, a pessoa tem que ter muita, e eu admiro demais, tá? Isso seria o ideal. Tu criar um compromisso contigo mesmo, ali lá de fazer um curso, porque não precisa, tá? Vamos falar a verdade, Ronaldo. Verdade. Tu pode fazer sozinho, tem conteúdo gratuito aí. Só que qual que é o problema? A nossa vida já é extremamente corrida. A gente já tem 1000 coisas pra fazer e geralmente é muito mais fácil tu ser direcionado por alguém, porque daí é mais estimulante também, né? Então o que acontece? Na minha opinião, coisas que tu pode fazer sozinho é escutar música, porque é prazeroso. E a música, o que ela te faz? Ela te abre a audição, o ouvido, o poder de ouvir e entender, o que é de extrema importância, porque é uma música,
quando tu escuta ela não vai estar falando Io sono Priscilla. Não. Io sono Priscilla. Então, é naquele sentido de... Opa, eu tenho que estar com o meu italiano bom já pra mim estar entendendo o que a música quer dizer, o que a frase, o contexto, justo? E aquilo vai treinando, vai abrindo num contexto piacevole, tu já vai sentindo também aquela emoção de estar vivendo o que pra ti vai ser um sonho viver. Então, a música, escutar, tipo, TV, né? Ver TV, assistir, né? Assistir TV é importante, tipo, com certeza a leitura labial também ajuda, né? Quando tu assiste programas de TV, filmes também, né? Por que não? E estudar mesmo, porque não tem muito, né? Eu não posso o que eu vou te dizer? Tem que estudar no final das contas. Então, por exemplo, assim, com certeza um curso de italiano, porque o curso, eu tenho seguidores que fazem, né? Cursos de italiano e enfim, o que eu ouço é sempre a mesma coisa. Eu abri, hoje à noite eu tenho meu curso, porque daí tu cria aquele compromisso, um apontamento, sabe? E Poder do tu hábito. se obriga aquilo. Quando tu acha um curso interessante, que te instiga a fazer aquilo, é prazeroso e tu acaba aprendendo de uma maneira leve, divertida, ao mesmo tempo didática, que te ensina realmente o que precisa ser ensinado, né? Aprendido, no caso. Então é isso, eu acho que o que tu pode fazer em casa é isso que eu falei no início: música, assistir filme, essas coisas que estão mais, de uma forma mais piacevole, digamos, né? E a outra parte deles fazem o teu curso, eu acho. Isso é algo... Eu faria isso hoje em dia, né? Porque eu sei as dificuldades que eu enfrentei por não saber a língua, né? Então, eu acho muito importante a dedicação e, com certeza, é o que eu sempre digo, tá? É um investimento, porque um curso hoje é um investimento, mas é um investimento no teu futuro, né? Tipo assim, não, eu vou comprar o curso. Eu tô investindo, né? Mas se tu for inteligente de usar aquilo ao teu favor, aquele dinheiro ele te retorna rapidinho quando tu chega aqui, né? Até porque o teu curso, por exemplo, tu paga em real, né? A pessoa paga em real, geralmente tá no Brasil, e enfim. Chegando aqui, depois usando, porque a maioria das pessoas é porque quer vir pra Itália, né? A maioria dos casos são esses. Acontece que tu chegando aqui, tu vai rapidinho, compensa, eu acho, sabe? Porque o teu aprendizado, ele é muito mais concreto, sabe? Tem muito mais conteúdo, assim. Tipo, Sim, sabe? Eficaz é a palavra. Sim. Pri, eu quero abrir um espaço pra gente responder umas perguntas, tem umas muito legais, mas antes eu quero fazer uma brincadeira, um desafio com você. Ok. O desafio é assim, ó, Nossa, isso também não tava no script. Não tava no plano. São assim, ó, de frente com o Ronaldo. Eu vou fazer uma pergunta. Nossa, gente. Você tem que responder rápido, com uma palavra só. Você tem que escolher, tá? Por exemplo, vamos lá. Adoro essas coisas. Não sei se eu vou ser capaz. Vino bianco ou vino rosso? Rosso. Ok. Ristretto o macchiato? Macchiato. Caffè latte o cappuccino? Cappuccio. Margherita o marinara? Margherita, perché non mi piace l'aglio. Ok. E outra coisa, tá? Se os seguidores acharem que eu tô mentindo, pode falar aqui, que eles conhecem bastante de mim. Um cantor italiano. Ultimo. Ok. Uma cidade italiana que não seja Verona. La mia preferita, che sia una delle mie preferite, tipo Venezia. Ok. Uma estação do ano. La primavera, dai. Ok. Difficile però, perché sto lì a pensare. Preferisci lavorare la mattina o la sera? La sera. Perché? Perché così dormo di più. Perché sono una dormiglione, mi piace dormire. Ma in realtà anche la mattina mi piace, per carità. Domani ad esempio alle 4:30 mi sveglio, per essere precisa alle 4:40. Wow. Volentieri, guarda che alle 6 io sono già pimpante ma meglio di adesso, perché adesso sto dormendo, no? I miei followers qua sanno che ho già gli occhi mezzi chiusi, però
alla mattina sono già pimpante, quindi la mattina mi piace, però la sera sono molto più carica, diciamo, no? E poi ovviamente la sera lavoro con gli spritz, piuttosto con gli alcolici in generale, quindi mi piace di più della colazione. Ok. Gli spritz o un bicchiere di prosecco? Spritzugo. E i miei follower sanno il perché. E cornetto alla Nutella o vuoto? Vuoto, perché non mi piace la Nutella. Come mai? No, strano, veramente. Strano, ok. Alla marmellata o alla crema? Alla crema, Ok. pasticcera, quella Ok. buonissima. Caffè al ginseng o un caffè corretto grappa? Ginseng, anche perché sono un amante di ginseng. A gente fez uma aula, inclusive os alunos de italiano fácil sabem. Eu fiz um café da manhã com uma professora italiana. A gente colocou vários itens, tanto brasileiros quanto da colazione italiana, que é soprattutto dolce. E ela estava explicando tudo. E aí ela fala muito dos cafés, né? Ela falou do café al ginseng, que é, enfim, bem popular. Agora, você falou de Veneza, mas a gente sabe que Veneza é uma cidade um pouco cara. Não sei se mais cara que Verona, mas se você tivesse que se mudar de cidade para morar em outra cidade da Itália, para onde é que você iria? È difficile questa. In realtà non ci ho mai pensato. Perché mi piace così tanto Verona che non sono mai stata lì a pensare, ok, allora forse, allora io cambierei drasticamente, nel senso forse andrei a abitare al sud, tipo. Bello. Sicilia per dire, perché ho avuto l'opportunità di conoscerla. Messina, Palermo. La Sicilia, sì, la Sicilia mi è piaciuta. Stanno dicendo Milano, perché spesso ci vado a Milano perché c'è una mia amica che mi fa i capelli, infatti adesso devo... Infatti guarda che ho una difficoltà tremenda in pronunciare questa parola e la pronuncio sempre sbagliata. Quale? Allora, cappello. Aspetta un attimo, arrivo. Va bene. Ecco. Allora, facciamo questo gioco, visto che... Vai. Allora, cabelo, né? Cabelo. E daí tem o capello. Giusto? Tá. Me fala a diferença, pelo amor de Deus, porque eu não sou capaz até hoje de pronunciar. Essa é muito interessante, porque, na verdade, para simplificar, para quem está aprendendo ou tem essa dúvida, os cabelos vão ser sempre, no italiano é sempre usado no plural, porque nunca é um cabelo só, são os cabelos. Né? Então, no português a gente fala, o meu cabelo é assim, o meu cabelo é assado, mas no italiano é sempre, generalmente, usado i capelli, então capelli, então capelli. Se é um só, que é aquilo que a gente usa na cabeça, como a Pri mostrou, é um cappello, que é chapéu. Se você lembrar do chapéu, é um quindi cappello. E mais forte, porque aí são dois P's e dois L, quindi cappello, capelli lisci, capelli ricci, capelli... Isso! Tá vendo como é que são as coisas? Isso aqui é para os teus alunos que estão aqui, ou futuros alunos, entenderem que realmente... Por exemplo, a gente não é fácil, às vezes num contexto eu tô falando para alguma pessoa, porque os meus cabelos, eu quero falar do meu cabelo aqui, os meus cabelos, né? Os meus cabelos estão desarrumados. E na verdade, às vezes eu falo que o meu cabelo tá desarrumado, entendeu? Por quê? Porque são palavras que realmente têm uma pronúncia difícil, principalmente per le doppie, né, Ronaldo? Tipo, doppia L. Nós não temos doppia L no português. A gente tem doppia R, doppia S, doppia S. Não, doppia R, S e... Doppia... Basta, né? In portoghese solo Zeta. doppia S e doppia R. Zeta per pizza, ma non sarebbe neanche in portoghese, dai. Esatto. Sì. E quindi non è facile, perché con queste doppie io faccio sempre casino. Sim. E eu faço uma brincadeira também, que é a seguinte, eu vou, pra quem tá vendo a gente, pra quem tá assistindo agora, presta bastante atenção, quem tá de fone, coloca o fone. Eu vou falar a mesma coisa de duas formas diferentes, tá? Forma numero 1. Oggi sono molto felice perché sono qui con Priscilla, stiamo facendo una bella chiacchierata e per me è un piacere enorme già conoscere questa ragazza. Forma numero 2. Forma numero 2. Oggi sono molto felice di fare questa chiacchierata con questa ragazza. Priscilla, stiamo facendo una bella chiacchierata e per me è un piacere enorme. Basicamente, o que vocês acham que soou mais italiano? A forma número 1 ou a forma número 2? Escreva aí nos comentários. O seu trabalho te ajuda a fazer amigos italianos? Acho que sim, né? Sem sombra de dúvidas. Muitos. Na verdade, o meu trabalho é a maior fonte de relação com italianos que eu tenho, né?
Sim. A gente falou um pouquinho sobre trabalho, tinha uma pergunta de trabalho. Agora vamos lá, uma coisa, o que mais te faz falta do Brasil? Interessante. Vabbè, da minha família, né? Acho que a minha família, óbvio, tipo, as pessoas que estão, eu tenho meus pais aqui, mas o restante da família, meus amigos, digamos, eu tenho verdadeiros amigos no Brasil, nonostante tutti questi anni fora, eu tenho bastante, mas assim, tu quer dizer alguma coisa desse sentido? Família sempre faz falta, mas assim, churrasco, um taglio specifico di carne di manzo, tipo, Allora, non la so. carne non mi manca, caro mio, perché mio papà è conosciuto come il mago della carne. Wow! E Ma quindi sei sono fortunata, troppo fortunata, Sei troppo fortunata, sì. Guarda, e infatti ci sono qui, c'è la Bia che dice traquinas, sì perché mi piacciono, vedi che mi conoscono, coscinha, senza nessun dubbio, coscinha, mi conoscono troppo bene, ai Dio. No, allora, devo dirti che com o passar dos anos, eu acabei me adaptando também, né, à comida. No começo, sim, te falta, tipo, as comidas. Mas aqui também tem, né, se tu precisar, digamos, algumas, tipo, calabresa. Em pouquíssimos locais. Aqui em Verona, por exemplo, tem um local que vende agora. Então, durante anos não tinha nenhum local. Então, tu quer comer uma pizza calabresa? Esquece, entendeu? Agora tem. Mas assim, no resto, por exemplo, pão de queijo, igual a Cris falou, né? O pão de queijo tu não encontra na padaria. Mas tu pode comprar um polvilho e daí tu faz em casa, né? Sorvete italiano ou sorvete brasileiro? Dai. Sei, não. Non ti rispondo. Vabbè. Non ti Eu costumo rispondo. Guarda dizer... che ho lavorato 5 anni in una gelateria. Gelateria. Eu costumo dizer que quem come sorvete na Itália é complicado depois encarar o que bom, né? Encarar o que bonzão aqui no Brasil. Com tutto il rispetto, eh? Não, claro. O vendedor de que bom, a gente vai ofender ele, mas assim... Não, de forma alguma. Longe do nosso... Dello scopo della chiacchierata, assim. Pastel com caldo de cana, muito bom, né? Nossa, muito bom. Verdade. Olha, gente, eu não sei ainda se o Instagram ainda tem aquele limite de 1 hora pra live. Eu acho que sim, né? Não sei se tem. Não, provavelmente não tem mais? Não. Ah, que bom. Porque eu lembro se que eu tava... tiver, então daqui 3 minutos vocês não vão mais, né? Exatamente. Agora, assim, faz tempo que você não vem pro Brasil? Que tu não vem pra cá? Então, eu fiquei no Brasil de dezembro a março. Porque, na verdade, eu sempre... Praticamente todos os anos eu vou, né? Esse ano eu não fui, agora não fui porque eu tinha ficado muito tempo no Brasil, porque cancelaram os voos, enfim, era pra mim ter ficado 1 mês, acabou se estendendo pra 3 meses da última vez. Mas eu vou todos os anos praticamente, né? Tenho esse costume, tipo, me programo, trabalho bastante durante o ano e no final do ano eu vou ao Brasil. Entendi. Já pensou em poder estudar italiano de qualquer lugar, no seu ritmo e ainda com acompanhamento individual dos nossos professores? Além de tudo isso, os nossos alunos fazem aulas ao vivo toda semana, de vários níveis e com professores italianos e formados na Itália. Material em PDF, exercícios, desafios diários e o melhor, ao final do curso, você recebe um certificado emitido por uma escola italiana. Aprenda italiano de uma vez por todas. Acesse italianofácil.com e saiba mais. O pessoal do suporte está aqui comigo perguntou assim, ó, eles escreveram aqui, ó. Você já encontrou algum cliente que não tinha o Green Pass e que queria a todo custo entrar no bar? Stamattina. Guarda che se ti racconto le storie non capisco, guarda, è da non crederci. Allora, c'è da dire, Ronaldo, gente, eu tenho que te dizer que eu sou uma pessoa extremamente, eu aprendi com a vida. Eu sei levar as pessoas hoje em dia, sabe? Uma vez eu era muito mais impulsiva, eu acho que a gente vai ficando velho, e daí tu vai
né, aprendendo. Então, assim, hoje como hoje, fazer meu trabalho, conversei com um cliente a respeito disso. Hoje como hoje, fazer barista já não é fácil, porque é uma profissão que tu tem que gostar muito, né? Porque parece fácil, mas não é. Tanto é que eu vendo o meu curso já falando isso. Eu já pergunto, como é que tu é? Se a pessoa fala, ai, não, eu sou um pouco tímida, não gosto de estar em contato. Não vou vender o meu curso pra ti. Não vou. Não preciso do teu dinheiro, porque o teu dinheiro vai ser mal investido, sabe? Porque a minha profissão não é uma profissão fácil. Parece fácil, tanto da forma técnica, né, de montar um bom leite, enfim, até da parte própria de comportamento. Então, assim, essa pergunta, se eu já recebi algum querendo passar sem Green Pass, todos os dias. Né? Porque a gente tá aqui vivendo, tipo, uma tensão. Então, assim, ó, o que eu falo pra ti? Para e pensa na seguinte situação. Um italiano de 50 anos, tá? Ele desde os 10 anos de idade dele, ele é acostumado a tomar o cappuccino dele no bar. Porque aqui não é como no Brasil, que a gente vai de vez em quando na padaria tomar café. Aqui é todos os dias. Eu tenho a tesserina, ogni 10 cappuccino, ogni 10 caffè, te lo regalo uno, tipo, né? Tem um em omaggio. Então, o que acontece? Isso é uma habitude, faz parte da cultura deles, né? Então, o que acontece? Tu imagina a pessoa há 40 anos que é acostumada a fazer algo e, de repente, ela precisa do Green Pass. O que é o Green Pass? Se muitos dos italianos nem telefonino têm, sabe? Tem, mas não porque eles não têm condições de comprar. Muitos não querem, é uma cultura diferente. Então acaba assim, ó, eles não têm às vezes o telefone, daí tem a carta, enfim. N situações que levam as pessoas a se comportar de maneira que às vezes não tá certo, né? Por exemplo, tu tentar passar hoje de manhã, um cliente chegou e ele me falou, me faz um café, por favor. Aí eu já conheço ele, né? Eu sei quem ele é. Daí eu falei pra ele, por tropo, né? Eu falei pra ele, tu vai ter que me fazer ver o Green Pass. E ele, Priscilla, non ce l'ho, porque eu sei que ele não é vacinado. Non ce l'ho il Green Pass. Eu falei, allora, devo fartelo da sporto, né? Eu tenho que te fazer no biquerino da sporto e non puoi berlo davanti. Questo è il problema oggi, perché secondo le nuove regole, uma pessoa que não é vacinada, ela não pode nem beber na frente do bar. Aí, 7 da manhã, friozão, -2, tu vai ter que pegar o teu cafezinho no copinho de plástico e beber do outro lado da rua, mas tu não pode ficar na frente do bar. São as novas regras italianas. Então, al di là di vaccino o non vaccino, c'è una cultura, c'è un'abitudine, ci siamo? Que é muito difícil para isso, né? Para um italiano se acostumar com isso. Então, psicologicamente, é torturante, sabe? E é torturante pra mim que vendo, porque eu tenho cliente que há 7 anos eu conheço meu cliente. E faz 7 anos que eu faço café pra ele. E chegamos num determinado período aqui da nossa vida, onde eu não posso mais fazer o café pra ele na tazzina, bella calda, anche. Porque é assim que eles gostam de tomar. Sim. O cafezinho às 7 da manhã, na xícara, bem quentinha, né? Então eu sono costretta a farti il caffè nel bicchierino da sporto e poi non puoi berlo neanche davanti. Sì, che poi 2 minuti dopo sarà già freddo. Ovvio! E poi ma qual è il piacere di bere un caffè del genere? Certo. Giusto? Sim. Então é muito difícil, sabe? Então por isso que eu te digo, meu trabalho hoje como hoje, se ele já era difícil psicologicamente, ele está torturante. Porque existe uma parte sentimental, uma parte emotiva próprio, né? Onde a gente acaba se colocando no papel dessas pessoas que tem como cultura algo e que hoje foi tirado isso da pessoa. Então, al di là de vacino ou não vacino, tá? Eu tô falando da parte cultural, sim. Depois que seja justo ou não vacinar, a gente não entra nesse argumento no momento. Com certeza, sim. Olha, pelo que a gente conversou aqui, ainda tinha muita pergunta que eu queria fazer pra Priscila. E tem que ir lá seguir o perfil da Pri e seguir o Italiano Fácil também. Gente, queria mandar um abraço muito especial para todos os alunos que estão aqui. Tem muita gente aqui. Obrigado, gente. Pessoal que segue a Pri também. Pri, olha só, de verdade, eu tô lisonjeado de ter feito esse bate-papo com você. Eu acho que a gente esclareceu muita coisa, trouxe muito conteúdo. Falamos sobre coisas que eu acho que você nem imaginava que a gente ia falar. Não, porque a gente não tinha combinado nada, né? Exato. Então, assim, eu queria pedir para você deixar uma mensagem final. Fica à vontade aí para deixar um saluto para quem está assistindo a gente. Fica à vontade, o espaço é todo seu.
Bom, antes de mais nada, o prazer é meu, como eu falei lá no começo da live, né? Ter te conhecido. Eu sou uma pessoa extremamente que acredito em Deus, acredito no universo. Não sei se tu é compatível a isso, mas também não vem essa questão. Eu sou uma pessoa que eu tenho certeza que as pessoas que chegam até mim de alguma forma são enviadas, sabe? Então eu sou muito feliz, mesmo estando muito cansada, sabe? Durante uma hora da minha vida, depositei aqui contigo, com o teu suporte que tá aí atrás, né, te ajudando, e com todas essas pessoas que passaram por aqui, né? Então, assim, isso é extremamente importante pra mim, é uma coisa que me faz crescer como pessoa, é uma das coisas que mais ritengo importante veramente, perché in questa vita, caro mio, guarda che o que importa veramente é ajudar as pessoas de alguma forma. Eu sou uma pessoa que eu procuro sempre ajudar com a minha experiência de vida, que é pouca ainda, né? Porque tem gente com certeza aqui de 50, 60, 70 anos nos assistindo, que tem muito mais experiência do que eu. Mas eu acho que nós dois juntos, digamos, tu com o teu curso, com toda a tua experiência, com toda a tua bagagem, com certeza, tu ajuda muitas pessoas. E eu acho que é isso que importa, é quando a gente tem uma conexão e ajuda outras, várias, milhares. E é isso, eu quero só agradecer, fico ao dispor, né? Se fala assim em português, né? Fico à disposição. Ao dispor pra disposição, exato, para uma próxima live. Fizemos num momento, quem sabe assim, que eu talvez que daí eu não tenha que acordar tão cedo. Que eu acho que mas aí a gente pode até pensar numa próxima no YouTube. Tá, mas gente, olha só. Uau! É uma baita ideia, né, no YouTube. Pri, muito obrigado mais uma vez, gratidão, até pelo que você falou, eu compactuo totalmente com isso que você disse e fico de coração muito feliz, muito lisonjeado de ter podido proporcionar para o pessoal que nos segue um pouquinho da sua experiência, um pouquinho do que você já viveu, com certeza vai agregar para todo mundo que está assistindo aqui. Então, eu só quero agradecer a todos os comentários maravilhosos, tá? Das minhas seguidoras, amados seguidores, e mandar um beijo especial para os teus seguidores e alunos, tá? Convido vocês a assistirem, né, os meus stories. Por favor, gente. Muito obrigado beijo. Mesmo. Grazie beijo. mille, davvero. È stato un piacere enorme averti qui con noi per un'altra puntata del nostro podcast ufficiale. Ci vediamo in un'altra puntata. Grazie mille e a presto. Foi um prazer enorme receber você para mais um episódio do nosso podcast aqui do Italiano Fácil. Eu espero ver você em mais um episódio em uma próxima puntata. Muito obrigado, grazie mille e até a próxima.